E amanhã, 24 de fevereiro, é dia de relembrar uma das maiores conquistas da democracia brasileira, a Constituição, Carta Maior da República, que reúne as leis da nação. E voltar ao passado é uma maneira de fortalecer o que o país vive no presente, um momento crítico em relação à ordem e ao progresso, palavras que estampam a nossa bandeira. Para celebrar a data, o repórter Euclides Oliva ouviu uma especialista em direito constitucional. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A primeira Constituição da era republicana é um marco na história jurídico-política brasileira. Deixa para trás o período de monarquia, escravatura e abriu caminhos para a efetivação da garantia dos direitos fundamentais do homem, como a cidadania, por exemplo, que se consolidou somente quase 100 anos depois com a chegada da Constituição Cidadã de 1988. Explica esta procuradora federal e professora de Direito Constitucional em Varginha. A conquista dos direitos de igualdade ela vai se dando paulatinamente ao longo da história, né? E a inclusão das mulheres, né? Na década de 30, no direito ao voto, né? E depois, né, nós fomos, então, construindo um conceito inclusivo de cidadania, ampliando, então, a conquista de direitos de liberdade para todos, né? E aí a gente já tem uma Constituição socialista, né, que supera, então, essa Constituição de cunho extremamente liberal, né, que é a Constituição de 1891. E aí a gente tem ganhos de direitos, né, fundamentais ao longo da história e esses direitos vão se somando, né? Os direitos de liberdade, então, vão ganhando, com o passar do tempo, novos direitos fundamentais de segunda dimensão, direitos sociais, econômicos, os direitos difusos vêm em sequência e hoje, né, nós falamos muito dos direitos de quarta dimensão, que são democracia, a informação, né, que são direitos importantíssimos e é uma conquista histórica. Inspirada no modelo norte-americano, a Constituição de 1891 foi promulgada, ou seja, não foi imposta, e pavimentou a estrada para o presidencialismo no Brasil. A nossa Constituição de 88 é pródiga em direitos fundamentais e isso é muito positivo, né? Ela veio superar um movimento ditatorial, né, de supressão, de censura, né, de supressão dos direitos de liberdade. E antes dela nós tínhamos uma Constituição belíssima social, né, uma Constituição de 46, né? Uma Constituição belíssima. Antes disso, né, uma Constituição ditatorial de 37, famosa, né, a Constituição polaca, do governo de Getúlio Vargas. E nós, então, vamos percebendo uma sucessão, né, de constituições outorgadas, impostas, né, pelo imperador em 1824 e superada por uma Constituição democrática, né, promulgada em 1891. E nós vamos, então, vendo essa sucessão de constituições impostas e democráticas ao longo da nossa história. A Constituição Federal é o limite do poder público e sua força normativa de lei precisa sempre se fazer valer acima de quaisquer interesses particulares. A exemplo da atual luta contra a corrupção, a nossa lei é boa, só precisa ser cumprida na sua totalidade, comenta a professora universitária. Hoje nós temos um princípio importantíssimo da interpretação constitucional que se chama força normativa da Constituição. E a Constituição, então, ela tem um grande papel de limitar o poder político, né? Garantindo direitos fundamentais, separando poderes e organizando o Estado. Esse papel da Constituição, ele é exercido, né, de maneira muito importante e a interpretação constitucional, ela vai nos aproximar o texto da realidade. Né? Somando o texto da realidade, nós vamos extrair uma norma constitucional que vai ser aplicada e hoje o grande intérprete da Constituição é o juiz,
né? E o grande guardião da Constituição, como diz no próprio texto constitucional, é o Supremo Tribunal Federal. E a última delas, a Constituição Brasileira de 1988, é considerada uma das mais completas entre os países republicanos. O problema aqui é a aplicação de todas as leis, o que infelizmente não acontece como deveria.